Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, querido seminarista Lourenço, hoje a Sagrada Liturgia nos trata da importância de cultivarmos aquela virtude teologal que o Senhor nos deu, a fé. E como tal virtude, precisa ser acrescentada aos nossos atos, às nossas escolhas, à nossa vida. Vivemos pela fé. O nosso sim e o nosso não, em tudo que o cotidiano realiza pela providência e permissão divina, deve estar baseados naquela verdade imutável da fé que Cristo nos dá. Só Ele pode nos trazer a paz, a verdadeira paz. Em nossos dias, em que guerras se manifestam de forma tão longa aqui ou acolá, e que de um dia para o outro, todo o Ocidente pode ser arrastado para uma nova guerra mundial, vivemos aflitos, pedindo paz. Mas esta paz entre os homens, queridos fiéis, é efêmera, passageira, não dura muito. Podemos adiar por um pouco um conflito mais terrível, ou escalar antecipadamente um mais severo, se negligenciamos na oração cotidiana. Mas ainda não é aquela paz que sustenta o mundo inteiro e o íntimo da alma de cada fiel. Esta paz não é dos homens com os homens, mas do homem com Deus. E isto só Cristo pode dar. Ele é a nossa paz e nos concede a sua paz, pois sendo homem verdadeiro e Deus verdadeiro, em sua única e mesma pessoa, reconciliou o mundo inteiro com o Pai. Podemos pensar, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. Verdade, cremos firmemente em tudo isso. Como um pai pode se asseverar e estar em guerra contra um filho? De fato, Deus é todo bom, toda bondade e todo bem. E diante dele não pode permanecer o mal. Quando por nosso uso de liberdade, mal orientado, abusado daquilo que a providência divina nos capacitou, escolhemos agir contra Deus, fora da beleza e da bondade de Deus, introduzimos o mal na criação, em nós mesmos. O mal não pode permanecer diante de Deus, e Deus está em guerra contra todo o pecado. Quando nos associamos ao pecado, entramos nesta guerra como combatentes contra Deus, e a paz se vai de nós, desvanece. É preciso reconquistá-la na comunhão com Deus que só Cristo pode dar. Olhemos a cidade bendita, Jerusalém, e nela, cada um de nós, fiéis, verdadeiros templos de Deus, santificado com os sacramentos da nova e eterna aliança, que só Cristo pode dar e sustentar. Lá, queridos fiéis, não se trata apenas de um lugar geográfico, escolhido pela providência divina, como forma propedêutica daquela que é a verdadeira cidade de Deus, a Jerusalém do alto, nossa pátria, para onde todos nós caminhamos, em comunhão com os nossos irmãos, os santos, que em suas almas já desfrutam desta realidade. Ali não se trata apenas do lugar geográfico, por mais que neste tempo da história, Cristo chorou sobre ele. Também se trata de nós, que recebemos a boa nova e a aliança divina. Quão sagrado deve ser este tempo, e quão fervorosa a fé e a devoção dentro dele. Acaso não são preciosas as lágrimas de Cristo?
que choraram pela velha Jerusalém, que chora ainda por cada cristão que cai no combate, que desvanece na sua luta cotidiana, que apostata ao dom supremo da fé. Nisto, queridos fiéis, não basta um combate furtivo, uma guerra de trincheiras, um assalto desordenado. É preciso ter comando, ter ordem, ter disciplina, ser verdadeiro exército digno de Cristo. Cá precisamos reunir as fileiras das virtudes, ordenar de modo claro o combate da disciplina, a ascese. Como os nossos dias combatem de modo tão violento armas tão preciosas e as jogam fora. Para que fazer um jejum uma sexta-feira? Pensam os mundanos. Deus não se importa com o que entra no estômago. Lá se vai a virtude da temperança, da moderação, o domínio de si mesmo. Porque suportar esta adversidade, não há outra pessoa que possa realizar isso. É tão desgastante a disciplina dos filhos. Vamos terceirizar a profissionais. Para que dedicar tempo com este velho? Já nem mais me reconhece. Há tantos profissionais que podem cuidar dos velhos e a sua insanidade, afinal, assim se resolve melhor. Tudo aquilo que exige sacrifício, tudo aquilo que exige uma morte para a nossa vontade egoísta é ferozmente combatido pela sociedade moderna, pelo pensamento moderno, que quer dar ao homem apenas prazer e desfrute de tudo que se pode. Não, queridos fiéis, o combate não se faz na sombra e na água fresca, mas se faz no candeeiro, que derrete o metal a ponto de purificar o ouro das impurezas. Aqui é preciso ter uma verdadeira coragem, uma ascese inquebrantável e uma força sobrenatural, que por nós mesmos não podemos fazer nem ter. Se o Senhor nos permite esta provação, se nos permite esta situação difícil, se nos coloca nesta privação, se nos faz enfrentar esta doença, esta escassez financeira, esta situação de contrariedade e de ânimos nos ambientes em que precisamos estar, não está cá para nos maltratar como um vilão, mas sim para nos forjar como ourives que sabe purificar o metal mais precioso na temperatura certa, na densidade certa, para que chegue ao seu fim mais sublime. Não, queridos fiéis, o céu não é simplesmente uma recompensa para quem cumpriu os seus deveres. A santidade é a excelência de vida para quem soube seguir a Cristo até as últimas consequências. Olhemos com atenção, percebamos que o modo de vida coerente com esta fé e um revisitar constantemente nosso campo de batalha com nova coragem e com nova força é indispensável. Tantos são aqueles que batem as portas da Mãe Igreja. Bendita seja a inspiração divina que os chama. Saem dos lamaçais mais ardis, deixam os cafofos mais pestilentos. Já estavam praticamente tomados como propriedade do reino das trevas, filhos mesmo de Satanás, e um fluxo da graça divina lhes bate a porta, lhes visita, como Cristo hoje visitou Jerusalém. Ali, queridos fiéis, no primeiro passo da luz encantadora, dissipa as trevas com uma graça sobrenatural. E pela luz da inteligência, o homem seduzido pela ilusão
vê a verdade e a ama e a segue. Mas não é uma teoria de fé, é uma prática de fé. São tantos os que não conseguem chegar à segunda batalha, nem à terceira, nem à quarta. É preciso lembrar que a vida inteira será um combate ascético, feroz. Vencemos este vício, superamos esta provação, demos um passo contra esta maldade que estava entranhada em nós e a arrancamos e a exorcizamos de nossa vida. Mas no próximo encontraremos outro inimigo de Cristo, que ainda se faz escondido em meio ao nosso campo de batalha. É preciso combater sempre, vigiar sempre, sabendo-nos assistido por um comandante eficaz, competente, que não nos coloca em uma guerra perdida, mas já nos garantiu a vitória. Lembremos daquelas atas tão belas da antiga abadia de Cluny, aonde aqueles santos abades, que foram tão perfeitos em suas vidas, que nos admiram imensamente, enquanto estavam já idosos, próximos ou ultrapassados a centena de anos, zelosos e fervorosos em seu leito de morte, ainda precisam travar um último combate contra Satanás, que não lhes vinha por outra tentação do que ele mesmo, para, como tentou Cristo, tentar perder também os que são de Cristo, mesmo que já seja em hora de morte. Combatamos com coragem, sabendo que o Senhor é a nossa paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.